Você lembra daquela história que nós mostramos ontem aqui no Gazeta Alerta? Você lembra? Hã? Crianças vivendo numa situação degradante? Você lembra dessa história? Nós mostramos aqui. Crianças que parece até que viviam dentro de uma pocilga. O termo é esse. Nós fizemos a denúncia aqui. Nossos repórteres foram até essa casa. Pedimos providências aqui das autoridades. Pois bem, o Conselho Tutelar agiu e resgatou as 3 menores. A mãe acusada de maus tratos poderá perder a guarda das filhas. E tem que ser assim mesmo. Olha, e esse não é o primeiro caso que vamos mostrar, não. As denúncias estão chegando a cada dia ao setor de jornalismo aqui da TV Gazeta. Crianças que vivem em condições subhumanas. Mas nós vamos mostrar aqui para que providências possam ser tomadas. Como nesse caso. A reportagem é de Marilson Maia. É com você, Marilson. Exatamente, Edivaldo, o caso das 3 crianças do sexo feminino, com idades entre 4 e 6 anos, que estavam sendo, de certa forma, estavam abandonadas em uma residência do bairro Jorge Lavocá, abandonadas pela própria mãe. Um caso que repercutiu bastante na imprensa acreana, mostrado ontem aqui no Gazeta Alerta pela repórter Lenilda Cavalcante, continua repercutindo. Na verdade, as crianças estão, desde então, sob responsabilidade do Conselho Tutelar e na manhã de hoje o pai das crianças resolveu entrar com pedido de guarda dos pequenos. Mas o Conselho Tutelar decidiu que apenas uma delas, a mais velha, deve ficar com o pai. As outras 2 crianças foram dado guarda para a tia. Uma tia é quem deve ficar cuidando delas até que toda essa situação seja averiguada. Nós conversamos com a Maria Leila, uma das conselheiras aqui do Conselho Tutelar, que nos deu mais detalhes e informações acerca deste novo caso, deste novo assunto, este novo momento com relação a este fato ocorrido ontem, mostrado ontem. Segundo ela, desde 2008 que a situação vem acontecendo. Veja a entrevista. O Conselho Tutelar atendeu essa situação em 19/12 de 2008, né? E aplicou algumas medidas e essa senhora, ela estava, jovem senhora, né? Estava sendo acompanhada pelo CRAS, né? E diante dessa nova situação que surgiu, né, o Conselho adotou como medida de proteção a entrega das crianças, né, para o pai. Uma delas vai ficar com o pai, a mais velha, de 6 anos, né? E as outras 2 irão ficar com a tia paterna que mora na Extrema, né? É a melhor forma da gente reorganizar a situação das crianças e colocá-la numa situação de proteção mesmo por enquanto, né? A mãe dessas crianças é muito jovem, né? Teve filhos também muito jovem, então assim, ela não tem muita maturidade ainda para lidar com toda essa situação e estava vivendo numa situação com falta de condições financeiras para criar os filhos, né? E diante dessa situação, o Conselho vai encaminhar a situação também ao Ministério Público para que o processo de guarda das crianças, né, sejam regularizados, né, em favor da tia, as outras 2 crianças, e a outra em favor do pai. Apesar de que o pai nem precisaria isso, né? Mas é melhor que se faça dessa forma, porque fica tudo mais organizado, né? Quanto à mãe, Conselho Tutelar ou a Vara da Infância e Juventude deve tomar alguma providência? Olha, provavelmente se tome alguma providência, sim, em relação a essa questão, porque é uma situação de negligência, né, onde foi verificado toda essa situação e a mãe responda por alguma situação referente a essa negligência, né. Mas também ela será aplicada medidas pertinentes aos pais, né, onde a gente vai tentar orientar e organizar a vida dessa mãe para que, quem sabe, mais tarde ela possa, né, rever a guarda dos filhos dela, porque tudo isso
há uma história, né, por trás dessa questão toda, né? E a gente precisa dar também as condições necessárias para que essa mãe possa rever os seus filhos e criar em condições dignas. Aqui no Conselho Tutelar, nós tentamos falar com a mãe das crianças, a Karen Cristina Miranda de Almeida, de 20 anos, mas ela se recusou a dar qualquer entrevista à nossa reportagem. Nós tentamos por várias vezes fazer com que ela falasse o que teria acontecido, inclusive tentar se defender. Mas ela preferiu não falar absolutamente nada do que nós perguntaríamos. E aí fica então essa situação. O Conselho Tutelar também, segundo informações, deve punir, deve ter alguma medida punitiva para a mãe das crianças, por um problema que já vem se arrastando desde 2008, acontecendo naquele mesmo local. Do Conselho Tutelar, Marilson Maia, para o Gazeta Alerta. Muito obrigado, Marilson. Esse é um caso que parece que já está tendo um final feliz. Ninguém quer aqui que a mãe seja presa, de jeito nenhum. O que queremos aqui é a intervenção das instituições, propiciando condições para que essas crianças sejam tratadas de forma digna. De forma digna. Essa questão de sempre se argumentar, os pais são pobres, não têm renda. Pobreza não é sinônimo de imundície. Pobreza não é sinônimo de imundície. Nós estamos aqui, de olho nesses casos. Temos mais um caso desse na agulha. E vamos mostrar aqui. Porque a lei é clara e diz: é dever dos pais prover o sustento das crianças. É dever dos pais educar os filhos. Agora, por trás disso tem toda essa história, como bem disse a conselheira. Existe toda uma história também de gravidez precoce. Hoje as jovens engravidam muito cedo. Às vezes não tendo até a maturidade necessária para assumir o lado materno. O que deveriam assumir.